Amigos, estive fazendo um estudo, uma pesquisa, uma análise, e não foi difícil não de chegar à conclusão que o Renato tem muita razão sobre o Tassiano e que ele é muito mais jogador do que, por exemplo, Pinares e companhia. Vamos fazer uma análise sobre estes atletas e ver que o Renato tem razão ao usar muito mais o Tassiano do que os outros. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem para cá, participa do nosso canal. Isto, traga a tua opinião. Eu sou o Darcy Filho. O Tassiano é um dos jogadores mais contestados do Grêmio, mais discutidos do Grêmio, pela utilização por parte do técnico Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho dá muitas oportunidades ao Tassiano, dá mais oportunidades ao Tassiano do que a maioria dos atletas. Certamente o Renato tem as suas razões. E o Tassiano corresponde pela aplicação, pela dedicação. Mas sabemos que se futebol fosse feito de dedicação, bastaria que dessemos condições físicas a todos os atletas e todos os jogos terminariam empatados. Mas não é. Futebol se decide pela qualidade. E aí acontecem as disparidades no aproveitamento do Tassiano. Mas sobre alguns jogadores, ele tem sim muita superioridade. Por exemplo, ele é melhor do que o Pinares, eu não tenho dúvida. Não tem, o Renato tem razão. Eu acho ele melhor que o Luiz Fernando. E o Renato tem razão, aproveitar mais o Tassiano que o Luiz Fernando. Ele é mais jogador do que o Everton. Aliás, é muito mais jogador do que o Everton. E o Renato tem razão em aproveitá-lo mais do que o Everton. Ele é mais jogador do que o Thuram. É mais jogador que o Thuram. Ele é mais jogador que o Vitor Ferraz, o lateral direito. Ele é mais jogador que o lateral esquerdo, o Barbosa, que o Cortez. É mais jogador, ele é mais aplicado, tem mais dedicação. Aliás, em matéria de dedicação, com o Cortez ele empata. Bem, mas isso não resolve o jogo. Dedicação não resolve e, portanto, não se entende essa preferência do Renato pelo Tassiano quando nós partimos para outras comparações, onde a qualidade é o que define. A qualidade é o que define. Por exemplo, o Tassiano não é mais jogador que o Ferreira. O Ferreira não pode ser reserva do Tassiano, não pode ser reserva desses todos que eu citei anteriormente. Não pode ser. Claro que não. O Ferreira é um jogador com qualidade técnica, ele é um jogador arrojado, ele é um jogador que decide, e já decidiu várias vezes para o Grêmio, jogando pouco tempo. O Isaac é jogador mais importante do que o Tassiano. O Isaac já decidiu, por exemplo, o Grenal. O Isaac é um jogador aplicado e está numa geladeira no Grêmio que ninguém entende. O Darlan é mais jogador do que o Tassiano, não pode ser substituído pelo Tassiano, não pode. O Wanderson é mais jogador do que o Tassiano, embora o Tassiano jogue de lateral também. E o JP é muito mais jogador do que todos juntos. Se juntar todas as qualidades do Robinho, do Luiz Fernando, do Tassiano, do Pinares, do Thuram, do Ferraz, do Barbosa, não dá um Jean-Pierre, não dá um Jean-Pierre. Então eu quero dizer que naquela primeira coluna, na coluna do Robinho, Luiz Fernando, Pinares, Everton, Thuram, Ferraz e Barbosa, eu compreendo a utilização do Tassiano, a preferência do Renato pelo Tassiano. Agora, na outra carreira, na outra coluna, na outra fila do Ferreira, do Isaac, do Darlan, do Wanderson, do JP, eu não entendo a preferência do Renato pelo Tassiano. Mas cada um escolhe e faz a escalação das suas preferências. Também paga o preço pelas escolhas, claro que paga. Mas o mundo esportivo está vendo que o Tassiano não pode jogar quando outros como o Ferreira, o Isaac, o Darlan, o Wanderson e o JP são substituídos por ele. Não pode. Mas, como disse, se o Renato escolhe e a direção diz amém, que pague esse tributo. Um abraço.